Boa tarde, graça e paz. Estamos hoje no nosso 291º dia do nosso propósito de leitura bíblica. E programado para hoje, temos os livros de Jeremias, capítulos 1 e 2, Salmos 140 e 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional de hoje, que se encontra no primeiro capítulo do livro de Jeremias. Nós iniciamos hoje a leitura desse livro de Jeremias e o versículo 6, se eu não me engano, Jeremias ele diz para Deus, depois do seu chamado, que ele não sabia falar porque ele não passava de uma criança. É tão interessante a forma como ele falou e me faz lembrar o chamado tanto de Moisés quanto de Isaías. Moisés, após o seu chamado, ele disse que também não sabia falar, pois era gago. Isaías disse que era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E esses grandes homens que marcaram a história, esses grandes homens, todos eles se viram incapazes de atenderem a um chamado tão grande como o chamado do nosso Deus. E o que me chama atenção é que mesmo eles, a princípio, eles se considerando incapazes de atenderem ao chamado, eles atenderam e eles foram bem-sucedidos em seus ministérios. E o que mais me chama atenção, e por isso eu usei, eu escolhi essa passagem como devocional, é porque nos dias de hoje nós temos visto tantas pessoas que nem têm chamado e têm assumido ministérios, e eu acredito essa ser a causa de grande desastre no meio do povo de Deus. Pessoas sem chamados atendendo a grandes responsabilidades. O interessante é que esses grandes homens, eles se humilharam, eles se reconheceram incapazes e reconheceram que era Deus quem operava tudo em todos, assim como em Moisés, em Isaías, em Jeremias e tantos outros. O Senhor, ele sempre diz: sou eu que vou colocar as minhas palavras na sua boca, que nós, assim como esses grandes homens, possamos nos dispor humildemente diante do Senhor, reconhecendo que não somos nada. É Ele quem opera tudo em todos, é Ele quem coloca as palavras em nossa boca, é Ele que é responsável por fazer cumprir o seu propósito, desde que nos disponhamos a ser usados por Ele. Que possamos nos dispor, que possamos reconhecer a nossa incapacidade e que possamos humildemente deixar que Ele nos use. Que Deus possa te usar e possa te abençoar, em nome de Jesus.